E aí, tudo bem, pessoal? Vamos aqui para mais uma videoaula, né? Assunto aqui do segundo ano e vai servir de revisão para o terceirão, que é a parte de fisiologia humana, né? A galera do segundo ano aí que já viu o sistema digestório e o sistema cardiovascular, segue a sequência sistema respiratório, tá bom? Pessoal, o sistema respiratório ele é um sistema muito importante porque ele explica aqui como é que ocorre essa entrada de ar nos pulmões, a saída, né, de ar, as trocas gasosas que ocorrem dentro dos pulmões, né? Isso é muito interessante, tá certo? Então vamos lá, vamos primeiramente entender aqui os componentes do sistema respiratório, ou seja, os órgãos desse sistema, né? O sistema respiratório humano ele é constituído pelos órgãos cavidade nasal ou nariz, né, que é essa região aqui, local por onde o ar vai entrar, tá certo? Faringe, que nós já vimos lá no sistema digestório, que é um órgão comum aos dois, que eu vou já explicar aqui o porquê. Né? A laringe, que é responsável aqui pelas cordas vocais, a traqueia, que vai se dividir, se bifurcar em brônquios, que vão se ramificar em bronquíolos, que vão se ramificar já dentro dos pulmões em alvéolos pulmonares. Tá certo? Então nós temos aí os órgãos, né, principais aqui desse sistema. Tá? É claro que os pulmões é o local importante, mais importante, porque é onde irá ocorrer as trocas gasosas, né? Lá nos alvéolos pulmonares, tá ok? Então assim, é dos alvéolos pulmonares que o oxigênio passa para o sangue e daí é levado até as células em todas as partes do corpo. A gente vai já ver isso aqui, beleza? Bom, primeiramente, primeiro órgão, a cavidade nasal, né? Aqui a gente observa, né, uma foto aqui mostrando, né, a cavidade nasal aqui pela lateral e mostrando aqui o nariz, né? O nariz tem esses pelinhos, né, que as pessoas costumam tirar, né, cortar quando está muito grande, mas é importante que a gente deixe esses pelinhos aqui no nariz, tá certo? Por quê? Porque na cavidade nasal, né, os cílios, né, que são chamados também de vibriças, tá certo? Eles realizam a filtragem de partículas grandes de poeira. Então, quando a poeira, né, tá subindo assim, você passa assim num local próximo, esses pelinhos eles acabam retendo essas partículas grandes de poeira, né? E além de realizar a função de filtragem, né, o nariz ele apresenta também terminações nervosas especializadas, né, em perceber odores, né? A gente consegue sentir o cheiro. Ele também ajuda a umedecer, aquecer e filtrar o ar, né? Como a gente já viu aqui o processo de filtragem. Tá certo? É produzido também um muco, né, pegajoso, que esse muco ele acaba retendo, né, a sujeira que entra no nariz. Ok? Bom, vamos lá. Faringe e laringe. Bom, a faringe é um órgão que está presente também no sistema digestório. Por quê? Né? A faringe lá no sistema digestório, professor, a gente viu que ela servia como via de passagem, né? Que lá tinha a tal da epiglote, que separava o alimento e o ar. E é exatamente o que vai acontecer aqui, né? A faringe, ela, né, fica localizada bem aqui, certo? E logo abaixo a gente vai encontrar a laringe. Então ela vai servir de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. Por isso é um órgão comum aos sistemas digestório e respiratório, né? Ela termina em um tubo curto que é a laringe, né? Então, a laringe, certo? Não sei se está dando para ver direitinho aqui. Essa região aqui todinha aqui, ó, abaixo da faringe, local importante porque é lá que nós vamos encontrar as pregas vocais, né? A estrutura aí que vai auxiliar na nossa voz, tá? Bom, durante a deglutição, a glote fica coberta por uma peça de cartilagem, né? Que é chamada, né, a epiglote, que impede que o alimento entre no sistema respiratório. Então, a glote é como se fosse a abertura, né, da faringe, e abaixo dela a gente vai encontrar uma tampinha que abre e fecha, chamada epiglote. Ela separa o alimento, né, para que o alimento possa conduzir até passar para o esôfago, e separa o ar para que ele possa passar diretamente para a traqueia, né? Então é uma estrutura importante aqui presente, né, aqui na faringe, tá? Na laringe estão também as pregas vocais, né? Quando falamos, as pregas vocais são esticadas por músculos, né, e vibram com a passagem do ar, né? É isso que produz os sons da nossa voz, né? No caso, a fonação.
Então aqui é mostrando, ó, a epiglote, que eu falei agora há pouco, e mais abaixo aqui as cordas vocais, que vão se vibrar para que possa produzir, né, a voz, né, o som, no caso, tá certo? Aqui mostrando aqui, né, a epiglote, ó, a tampinha que vai separar o alimento do oxigênio, tá certo? Quando ela abre aqui, ó, o alimento passa direto aqui para o esôfago, né? Quando ela fecha aqui, o oxigênio está descendo aqui diretamente para a traqueia, tá certo? Bom, da traqueia aos pulmões. Então a gente tem aqui a traqueia, que é um cano só, e que depois ele vai se bifurcar, vai ter, né, as suas ramificações. Então, o ar ele vai passar em grande quantidade, né, aqui na traqueia, porque no movimento de inspiração, quando a gente inspira, o oxigênio entra pela cavidade nasal e passa diretamente para a traqueia. Então, quando ele passa para a traqueia, ele vem, né, em grande quantidade, onde ele vai finalmente se dividir para cada brônquio, né? Uma parte desse oxigênio vai para o brônquio direito, a outra parte vai para o brônquio esquerdo. Então, cada brônquio se ramifica no pulmão, né, em tubos cada vez mais finos, os bronquíolos, que seriam ramificações dos brônquios, tá? Os bronquíolos terminam em sacos microscópicos, né, os alvéolos pulmonares, agrupados como uvas em um cacho. A gente vai mostrar aqui para vocês, né, que são os brônquios, né, a ramificação da traqueia, tá bom? Bom, a presença de alvéolos aumenta muito a área de contato com o oxigênio, tá certo? Os alvéolos são formados por células envolvidas por vasos sanguíneos e bem finos, os capilares. O capilar sanguíneo é aquele vaso sanguíneo mais fino de todos. A gente viu lá no sistema cardiovascular, certo? O sangue que chega aos alvéolos contém gás carbônico. O gás carbônico sai do sangue e entra no alvéolo, enquanto o oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue. Ou seja, ocorre uma troca, né, Gleison? Ocorre uma troca do gás carbônico com o oxigênio, né? O resultado é que o sangue que sai do alvéolo torna-se rico em oxigênio, né? E essa troca entre o gás carbônico e o gás oxigênio capturado é chamado hematose. Então, fica a dica aí. O que é hematose, Gleison? É a troca, né, dos gases, né? É a troca do oxigênio pelo gás carbônico. E esse fenômeno ocorre exatamente nos alvéolos pulmonares, tá certo? Né? Local aí importantíssimo onde ocorre a troca gasosa aqui no nosso corpo, beleza? E aqui está mostrando exatamente essa troca aqui, ó, né? O oxigênio entrando e o gás carbônico saindo, certo? Mostrando aqui exatamente a estrutura dos alvéolos pulmonares, né? E aqui exatamente, né, vários capilares sanguíneos aqui, ó, que são altamente ricos aqui, né, em sangue, né? E aí mostrando aqui exatamente essa troca aqui, ó. Beleza? Bom, o oxigênio que entra no sangue, ele combina-se com uma proteína. A gente já ouviu falar nessa proteína de transporte, né? A hemoglobina, certo? Presente na hemácia ou no glóbulo vermelho. Forma-se então a oxemoglobina. Peraí, Deus. A hemoglobina ela se combina com esse oxigênio e vai formar a tal de oxemoglobina, né? Ela vai se combinar isso, exatamente. Né? O que é que ela vai fazer? A oxemoglobina ela vai levar oxigênio para todos os tecidos do corpo, tá certo? Nos tecidos, a oxemoglobina perde oxigênio, que sai do sangue e entra nas células. Mas como você já sabe, as células, né? A célula produz gás carbônico, então esse gás sai da célula e passa para o sangue. Assim, o sangue rico em oxigênio torna-se pobre em oxigênio. Portanto, a respiração celular ela depende, né, da respiração pulmonar. Então, é necessário que para que a nossa célula respire, né, é necessário que a gente possa respirar. A gente tem que respirar para que a respiração da nossa célula dependa da respiração do nosso pulmão. Tá certo? Então, olha só que importante aqui, ó, que interessante. Aqui é mostrando a molécula de hemoglobina, tá certo? A proteína de transporte, né, que vai se combinar exatamente com o oxigênio aqui, formando a oxemoglobina. E aqui está mostrando exatamente a troca dos gases, né, que ocorreu nos alvéolos pulmonares. Ok? Tranquilidade? Entrada e saída de ar. Movimentos respiratórios. Né? Existe aí o movimento de inspiração, que é a entrada de oxigênio pela cavidade nasal, e a expiração, que é a saída de gás carbônico pela cavidade bucal, seria o correto, né? Então, o ar entra e sai dos pulmões devido à contração e ao relaxamento do diafragma,
esse músculo bem aqui que separa o tórax do abdômen. Né? O diafragma e os músculos intercostais são músculos de grande importância aqui nesses movimentos respiratórios. Né? Os movimentos são inspiração e expiração, mas os músculos que participam desses movimentos é exatamente o diafragma e os músculos intercostais. Tá certo? É tanto que quando a gente está fazendo alguma atividade, começa a cansar, então leva uma bolada, né? Leva uma pancada aqui nesse músculo diafragma, você observa que você fica sem ar. Por que você fica sem ar? Porque são músculos importantes dos movimentos respiratórios, tá certo? Então o que é que acontece aqui, ó? Né? Após o relaxamento do diafragma, né? E de alguns músculos intercostais, que são músculos presos nas costelas, né? Que também são músculos participantes, junto com o diafragma. A entrada de ar nos pulmões é realizada pelo movimento de inspiração. O que é que acontece no movimento de inspiração? O diafragma se contrai e abaixa. Com isso, o volume da caixa torácica e dos pulmões aumenta. Né? Só você fazer e inspirar. Você vê que a sua caixa torácica está aumentando, se expande. Os músculos das costelas, né, no caso os intercostais, também se contraem e contribuem para essa expansão. O aumento do volume faz a pressão no interior dos pulmões diminuir e ficar menor do que a pressão do lado de fora da atmosfera. Assim o ar entra nos pulmões. Então, com esse movimento de expansão, o ar consegue entrar diretamente nos pulmões, tá? Como mostra aqui, ó. Olha só o que é que está acontecendo aqui, né? Com a entrada de oxigênio, né? Ocorre aqui, né? O diafragma ele vai se contrair, vai mover-se para baixo. Então tá aqui o músculo diafragma. E no movimento de expiração, quando o gás carbônico está saindo, né, você observa que o diafragma relaxa e aí ele move-se para cima. Tá certo? Então ocorre aí exatamente essa diferença aqui, né, de contração do músculo aqui, do músculo respiratório. Tá bom? Já quando o diafragma e os músculos das costelas relaxam, o volume da caixa torácica diminui. A pressão no interior dos pulmões aumenta, tornando-se maior do que a pressão do ar na atmosfera. Isso provoca o movimento do ar para fora do corpo, que é chamado expiração. Tá bom? E para encerrar, o controle da respiração. Às vezes a pessoa quer, com aquela brincadeira de ficar prendendo, né, a respiração dentro d'água. Vai, quanto tempo tu consegue ficar sem respirar? Né? Isso é uma brincadeira saudável, não é? Mas acontece de você, às vezes, prender a respiração e você vai observar que vai chegar um momento que você vai ter que... Não tem mais como prender, você vai, né, ter que nadar até a superfície. Por quê? Porque o bulbo, que é uma parte aqui do encéfalo, certo? Ele controla os movimentos, né, involuntários do corpo. Então, quais são esses movimentos involuntários? Movimentos respiratórios, movimentos a batida do coração, tá certo? E aí ele manda mensagens, certo? Indiretamente para, né, essa região aqui dos músculos da respiração, e eles fazem com que ele se contraia e façam com que você volte a respirar, mesmo que você não queira, certo? Então você não consegue morrer prendendo a respiração de jeito nenhum, tá certo? Galera, muito obrigado, valeu aí, show!